Estamos de volta e agora a gente vai falar sobre os derivados de uma raiz que é de grande importância na culinária brasileira. E eu estou falando da mandioca. Já parou para pensar como é feito o polvilho, por exemplo? Pois é, pequenos produtores rurais mantêm viva a tradição de fazer o polvilho de forma artesanal. E eu fui acompanhar todo o processo de produção e fabricação bem de pertinho. E eu conto tudo agora para vocês. E lembrando que tem algumas matérias que estão sendo veiculadas ao longo do programa que foram gravadas antes da pandemia. Então vamos ver. De fácil adaptação, a mandioca é produzida em todos os estados brasileiros e está em 8º lugar entre as principais culturas agrícolas do país. E por meio dessa raiz, são produzidos uma infinidade de produtos, inclusive o polvilho, que para chegar até aqui, nesse ponto, passa por vários processos. É nesta propriedade de 8 alqueires, no município de Itaberaí, Goiás, que o jovem Arsênio mantém o trabalho da produção artesanal de polvilho, que veio passando de geração para geração até chegar às mãos dele. Isso daí surgiu mesmo como uma oportunidade, né? Digamos assim, a gente já trabalhava desde quando criança, a gente já tinha o hábito de trabalhar junto com os pais, fazendo polvilho. E aí a gente uniu o útil e o agradável. E aí eu hoje tenho a possibilidade de estar trabalhando junto com eles aqui no polvilho. E foi assim que eu entrei, basicamente herdado de família, né? Assim como a minha mãe também. Minha mãe herdou dos meus avós maternos. Então meus avós tinham, eles já fabricavam, não só para o consumo, também para comercialização. E aí agora eu estou herdando praticamente do meu pai e da minha mãe. E mesmo com todas as oportunidades que ele teve de se manter na cidade, estudar, fazer faculdade, cursos, ele preferiu manter as suas raízes no campo e dar continuidade no trabalho ensinado pelos pais. Inclusive o curso último que eu fiz, ele foi importantíssimo para abrir a minha visão para uma série de coisas que podem ser melhoradas, que devem inclusive ser melhoradas aqui, para conseguir agregar mais qualidade, agregar mais higiene ao produto e, de certa forma, melhorar o que já era, desde muitos anos, muito bom, né? O maior problema que a gente encontra hoje para poder fazer essas melhorias é realmente a matéria-prima, que a gente tem o problema que hoje a nossa região tem uma produção que está afetada por praga ou por algum fator desconhecido, que a gente ainda não descobriu, que não está tendo uma boa produção na nossa região. E sem a matéria-prima não tem como produzir, né? E tudo começa lá na roça, no mandiocal. O começo é o plantio, né, da mandioca. A gente faz o plantio da maniva e aí com o cultivo da mandioca, quando dá o tempo dela de colheita, a gente colhe para a produção do polvilho e para outros produtos, como farinha e derivados. A maniva ideal é da mandioca, o nome dela é IAC. A característica dela é uma maior produção de amido, então para a indústria ela é mais interessante do que as outras convencionais. Daqui da roça, a matéria-prima vai direto para a fabriqueta, que é como ele chama o local onde faz o processamento da mandioca. Aí é só descarregar a carroceria da picape, que está cheia. E tem alguns detalhes que é importante estar atento. A mandioca foi arrancada do solo, colheu a mandioca, processar ela o mais rápido possível para ela não entrar em senescência e ocasionar um polvilho de péssima qualidade, entendeu? Então, quanto mais fresco você trabalhar com a matéria-prima, não só para mandioca, né, mas também para mandioca, então quanto mais rápido a gente processar, melhor vai ser o produto final. A mandioca é colocada no lavador e fica aqui até ficar bem limpinha, onde essa primeira casca é arrancada no processo de lavagem. Essa segunda casca é tirada com esse equipamento. Nesse ponto, o cuidado maior é para não deixar impureza na mandioca, porque pode influenciar na qualidade do produto final e também no processo de purificação do polvilho. Feito o descasque, a gente traz ele para esse equipamento, que é um triturador convencional, utilizado para triturar grãos e cana, e utiliza ele também para triturar. E aí faz a massa da mandioca nesse triturador, e logo em seguida ele já cai nesse equipamento que a gente fez, para poder fazer a retirada do amido. Então a massa cai nessa esteira, essa esteira tem um movimento contínuo,
e aí faço a lavagem dessa massa nesse equipamento e o amido sai por baixo e a gente encana ele para o vasilhame de decantação. A água do polvilho passa por esses canos até chegar nesses depósitos, nessas caixas, que fazem o processo de decantação. Nesse ponto aqui não pode ter nada de massa nas caixas. Então, esse processo é realizado de seguinte forma: a gente faz a separação da massa do amido aqui com a aspersão de água. A massa ela é dispensada aqui e a água com o polvilho ela é encanada para esses recipientes onde a gente coloca a água com polvilho. E dentro de 7 horas, uma média de 7 horas, o polvilho separa completamente da água, decanta no fundo e a água sobe. E ainda tem uma manipoeira também separado, que é o lodo, que a gente chama de lodo. E aí, se o polvilho não tiver nenhuma presença de massa ou de alguma... foi feito o processo de aspersão aqui de forma adequada, vai ter essa separação de uma forma mais adequada e o produto final vai ter uma qualidade melhor, porque se não tem massa na água de decantação, o processo de decantação ele vai ser mais bem feito, puro. Vai ser eficaz, entendeu? Mais eficaz. Então, no processo de decantação, a importância é não ter massa, não ter a fibra da mandioca, não ter a parte de extrato de mandioca. E é aqui que começa a parte mais importante para o polvilho ficar bom, que é realmente só amido, só o polvilho mesmo, com a ausência de massa da fibra da mandioca, entendeu? Assim que o processo de decantação foi feito, dispensa a água. Aqui já está pronto para essa etapa. Então, esse daqui é a água que a gente fez ontem de decantação, então ela já tem mais de 7 horas que está aqui decantando e já está pronta para o próximo processo, que é o de recoa. Então, faz a dispensa dessa água, a gente tira aqui essa parte e aqui dá para vocês verem que tem já polvilho aqui decantado, tá vendo? No fundo. Então vai demorar um tempinho para esse polvilho começar a escorrer a água. E aí quando começa a escorrer a água, começa o processo de higienização da caixa e retirada da manipoeira, que é o lodo que junta entre a água e o polvilho, para poder já começar a retirada dessas sujidades, dessas impurezas do polvilho, entendeu? Depois que a água é dispensada, fica assim. Dá para ver o polvilho formado no fundo da caixa. Só que ainda tem a presença de manipoeira no polvilho, né? Então a gente tem aqui o lodo misturado ao polvilho. Então é preciso fazer mais uma vez, misturar esse polvilho, fazer uma mistura mais densa desse polvilho e aí fazer um processo de recoa novamente para fazer a separação 100%, ficar o polvilho decantado embaixo e a manipoeira em cima. Então quando você faz esse processo aqui, você praticamente obriga a separação, que é por densidade, o polvilho é mais denso, então ele assenta mais rápido e a manipoeira fica para cima novamente, você faz a retirada dela e espera para poder já ralar o polvilho e pôr no sol para secar. Segundo o produtor, o processo de purificação é uma das partes mais importantes na fabricação do polvilho. Porque é na recoa que você realmente consegue separar quase que 100% do polvilho e do lodo, entendeu? Da manipoeira. Então você vai ter polvilho puro assentado no fundo do latão e a manipoeira suspensa acima do polvilho. A gente traz para esse latão. E aí a gente tem esse equipamento, que é um batedor. Então a gente liga esse equipamento, que funciona como se fosse mesmo um liquidificador. Então ele vai fazer a diluição desse polvilho que está solidificado. E aí depois eu pego essa mistura e passo no pano novamente, em outro latão. E aí eu vou conseguir fazer essa separação, que é o tão importante para ter um polvilho de boa qualidade. Feita a mistura do polvilho no processo de recoa, fica aqui por mais 24 horas. Amanhã eu tenho que vir aqui e mexer novamente para poder auxiliar no processo de separação da manipoeira com o polvilho. Aí no outro dia eu já vou ter praticamente a separação total do que é manipoeira e do que é polvilho, numa quantidade maior. Então, num latão desse daqui de 200 litros, eu vou ter aproximadamente uns 70 litros aqui de polvilho puro, quando a produção está normal. A mandioca está com uma produção boa de polvilho e tudo. E aí, a partir daí, no terceiro, quarto dia,
eu dispenso a água novamente do decante do polvilho e já vou para o próximo processo, que é ralar o polvilho para poder colocar ele no sol. Agora o polvilho está nesse formato em pedaços, já sem as impurezas. E ele completamente branco. Aqui é o amido puro da mandioca. E aqui a gente tem o polvilho antes de recuar. Que a gente tem um polvilho com presença de lodo, que é essa manipoeira, que com certeza, se o polvilho for seco com a presença dessa manipoeira aqui, a gente não vai ter a mesma qualidade para a confecção de um biscoito ou de um pão de queijo com a utilização do polvilho que não foi recuado. E é nessa parte aqui, ó, é visível, dá para a gente ver visivelmente aqui o quanto é importante o processo de recua, que realmente purifica o polvilho. Esse daqui é o polvilho decantado que foi recuado, esse daqui é o que está para recuar ainda. A gente vai pegar esse polvilho decantado e vai ralar ele para formar aquela farinha úmida para fazer o processo de secagem dessa farinha. Aí passa nesse ralador? É, a gente passa nesse ralador aqui e aí ele vai ralando, trazendo para esses recipientes aqui para a gente poder transferir eles para a lona para fazer o processo de secagem. E quando chega ao ponto de secagem, fica aqui uma média de 5 horas. Isso vai depender do clima e da quantidade de produto. Tem que ter cuidado, porque como o processo de secagem ele é ao ar livre, a gente tem que tomar cuidado com algum bichinho, alguma borboleta que cai, entendeu? Tem que mexer no mínimo 2, 3 vezes durante o processo de secagem, porque o sol intenso, sem estar movimentando esse polvilho, pode ocasionar como se fosse uma queima desse polvilho e uma secagem desuniforme, que aí não vai trazer também qualidade para o polvilho. Outro detalhe é em relação ao granulado do polvilho, se é mais fino ou mais grossinho. Depois que eu faço ele no ralo, que ele fica essa farinha dessa forma aqui, quando ele está seco eu ainda faço uma passagem numa peneira para poder homogeneizar todo o polvilho com a granulometria praticamente ideal, que é o que eles esperam quando compram um polvilho. Segundo o produtor, essa granulometria pode influenciar na hora de comercializar o produto. O polvilho, quando ele é muito fino, para as pessoas que têm o hábito de fazer em casa pão de queijo, biscoito, eles não gostam muito. Ele tem que ter uma granulometria média. Então ele não pode ser aquele polvilho que tem mais característica para farinha de trigo, mas também não pode ser grânulos muito grandes, porque também as pessoas que fazem o biscoito não gostam. Então tem que ser um meio termo, entendeu? A minha clientela não usa polvilho fino demais. O polvilho artesanal ele tem essa característica mais tem uma granulometria maior. A fécula, que é o polvilho industrial, diferente do artesanal, ele é realmente uma farinha assim, ó, parecendo farinha de trigo, bem mais fina, bem mais... não tem nem grânulos não, é só uma farinha mesmo, entendeu? Vimos que até chegar o ponto de comercializar o produto é um longo processo. Da colheita até a finalização, na secagem do polvilho, já foram 6 dias no total. E vou embalar e aí... Vai para o comércio. Vai para o comércio, vai para o cliente.